Boa tarde, aula de ensino religioso. Tudo bem com vocês? Na aula passada, nós falamos sobre o livro sagrado dos cristãos, que é a maior religião monoteísta do mundo, é o cristianismo, né? Nós falamos do cristianismo e do seu livro sagrado, que é a Bíblia. Estão lembrados? Bíblia, palavra Bíblia, livros, muitos livros, né? Nós falamos 73 livros. Eu sei que vocês lembram, porque nós falamos bastante sobre isso. Então, hoje nós vamos falar da segunda maior religião monoteísta do mundo em número de seguidores, que é o islamismo. O cristianismo tem quase 3 bilhões de seguidores. O islamismo tem tem mais de 2 bilhões, tem quase 3, né? É muito perto o número de seguidores, são muitos os seguidores. Então, a segunda maior religião em número de seguidores do mundo é o islamismo. E como são chamados as pessoas que aderiram a essa religião ou que são praticantes dessa religião? São chamadas de muçulmanos. Então, o islamismo é uma religião que foi fundada no ano de 612 depois de Cristo, quando já existia o judaísmo e o cristianismo. Foi fundada pelo Mohammed, o nome dele em árabe é Mohammed, mas é conhecido em português, na língua, na nossa língua, como Maomé. Então, traduzido é Maomé, Mohammed Maomé, é o fundador. E ele falou, a pregação dele, ele disse que falou com o anjo Gabriel, né? E o anjo Gabriel revelou para ele que ele teria que fundar essa religião, porque as outras duas, o cristianismo e o judaísmo, não estavam seguindo a vontade de Deus, né? Então ele resolveu escrever o livro sagrado deles, que é o Alcorão ou Corão, e fundar essa religião, o islamismo. E ela é bastante difundida e praticada nos países como Afeganistão, Irã, Iraque e parte da Índia, né? Então, qual é o livro sagrado? Vou repetir o nome: Alcorão ou Corão. Simples, né? Alcorão ou Corão. Esse livro sagrado não foi imediatamente, não foi copiado pelo Maomé, porque ele é analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. Foi revelado a ele aos poucos. E ao longo dos anos, ao longo de 20 anos, ele foi escrevendo, falando e pedindo ao companheiro dele, que era um grande amigo, né, e digamos, discípulo, que estava sempre com ele, junto com ele, para copiar. Então ele copiava as mensagens que ele recebia do anjo Gabriel. A primeira mensagem revelava o nome de Deus. O nome de Deus para os muçulmanos é Alá, né? Deus é Alá e Maomé é seu profeta. É considerado o profeta maior, o profeta fundador do islamismo e o profeta no qual toda a revelação da religião islâmica foi revelada para ele através do anjo Gabriel. Bom, nós vimos que a nossa Bíblia chama o nosso Deus de Javé ou Jeová, mas para o pessoal, os muçulmanos que praticam o islamismo, o nome de Deus é Alá e seu profeta é Maomé. O livro Alcorão, ele fala de Jesus Cristo também, uma pequena página dedicada ao profeta Jesus Cristo. Para eles, Jesus Cristo é apenas um profeta, não é o profeta maior, não é o Filho de Deus, não é o nosso Salvador, não ele é considerado no Alcorão como um profeta que acredita em Deus, né, no Deus Criador. E ele também fala um pouco de Maria,
que é a mãe do profeta Jesus, segundo o Alcorão, né? O Alcorão, ele é mais que um livro sagrado para os muçulmanos. Ele é como se fosse a constituição desses países. A maioria dos países praticantes do islamismo, eles não têm constituição. Eles usam o livro sagrado como lei. É a lei civil deles, é a lei religiosa e civil. O Estado se confunde com a religião. Não é um Estado laico, é um Estado onde a religião predomina. Toda a força da lei está descrita no livro sagrado deles, que é o Alcorão, né? Então, gente, nós queríamos, com esse vídeo de hoje, que vocês conhecessem um pouco do livro sagrado do islamismo, que é o Alcorão. O seu revelador foi quem revelou, né? Quem escreveu, quem fundou essa religião foi Maomé, né? No ano 612 depois de Cristo. Ele tem muitas mensagens, ele acredita em um só Deus, que é Alá, e muitas mensagens positivas, muitas mensagens bonitas. É interessante a gente ler algumas escrituras do Alcorão, como eu já tive a oportunidade de ver, que ela tem como se fosse uma rima, como se fosse escrito um poema. Toda a revelação que ele fala como se fosse uma rima, um poema. Bom, ele chama nosso Deus de Alá, diferente de nós, né? Mas isso, e eles têm um profeta, o profeta maior deles é Maomé. Bom, o mais importante que eu queria dizer para vocês, que embora exista essa diferença, né, do profeta maior e do livro sagrado, nós temos que respeitar essas religiões. Né? O islamismo é a segunda maior religião em número de seguidores do mundo. Então, nós precisamos respeitar as pessoas e os livros sagrados das outras religiões. Não é isso? Não é porque o nome de Deus eles traduziram como Alá que nós vamos desrespeitar, desconsiderar, né? Todos nós somos filhos de Deus. Eu, você, fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Eles também. Então, eles merecem respeito, o livro deles tem que ser respeitado, né? A religião deles tem que ser respeitada. E esse é um dos grandes objetivos do ensino religioso na escola, é nos ensinar a respeitar a religião dos outros, né? Respeitar o outro como pessoa, como criatura de Deus, como imagem e semelhança de Deus que todos nós somos. Respeitar o livro sagrado dos outros, respeitar a religião dos outros, ok? Então essa era a mensagem principal que eu queria deixar hoje. As igrejas muçulmanas, que é assim que são chamados os seguidores, as igrejas muçulmanas são chamadas de mesquitas, né? Eles têm uma divisão, eles são divididos em sunitas e xiitas. Assim como nós estamos divididos, nós temos 3 igrejas na macroestrutura, que eu falei na aula passada, nós estamos divididos em católicos, evangélicos, ortodoxos, eles estão divididos em sunita, xiita, e uma pequena porçãozinha, digamos que não representa nem 10%, que se autodenomina de sufista. Esses sufistas, suf é lã na língua deles, né, no árabe, e eles se caracterizam com a vestimenta. As mulheres sunitas, elas se vestem com véu. As mulheres xiitas se vestem com a burca. As mulheres sufistas se vestem com um casaco de lã, que também cobre a cabeça. Uma das coisas que o Alcorão exige é que as mulheres andem, né, nas ruas com a cabeça coberta. Então, o uso do véu lá é obrigatório para as mulheres. Os homens também usam aquele... cobrem também a cabeça, mas não é obrigatório. No caso da mulher, é a lei, é obrigatório. O Alcorão determina e todas as mulheres que praticantes dessa religião têm que cobrir a cabeça, ou com véu,
ou com a burca. A burca é uma vestimenta completa que mostra só os olhos das mulheres, né? E ou com o casaco de lã também que cobre a cabeça, né? No caso das sufistas. Então, tem uma divisão aí: sunita, xiita, sufista, mas todos eles acreditam em Alá, respeitam Maomé como seu profeta maior, e todos eles, né, acreditam em Deus, num Deus único, que para eles é Alá, tá certo? É uma das maiores, é a segunda maior religião monoteísta e que nós precisamos conhecer melhor. Na próxima aula a gente continua, eu vou explicar o que cada um desses segmentos, dessas religiões, como eles convivem uns com os outros e até com as outras religiões, né? E nós vamos explicar direitinho tudo sobre o islamismo, ok? Agora vocês vão ficar com uma tarefazinha que eu passei e vão responder o livro sagrado, o fundador do islamismo, né? Tudo que a gente já explicou aqui. Mas agora nós vamos estar encerrando por aqui. Fica a atividade. Tchau para vocês.